Nós viemos até a Polônia, esse belo país de maioria católica e que foi tão importante para a história do povo judeu, acompanhar a Marcha da Vida. Todos os anos, milhares de pessoas de vários países vêm até aqui conhecer a terra de seus antepassados e ver de perto os horrores do Holocausto. Os participantes da marcha, na maioria jovens, vêm também celebrar a volta por cima, celebrar a vida. Desde 88, ano da primeira Marcha da Vida, há curiosidade e vontade de aprender, onde já houve tristeza e destruição. Em 2011, 8.000 pessoas de 20 países foram ver de perto. Foram ouvir o relato de quem sobreviveu. Foram conhecer para não esquecer. A marcha propriamente dita é uma caminhada entre Auschwitz e Birkenau, símbolo da matança nazista. Mas a marcha é mais que isso. Uma aula de história viva e em comunhão com gente do mundo inteiro. Uma espécie de excursão que vai muito além do turismo pela Polônia, seguindo depois para Israel. Nós acompanhamos a maior parte do tempo os alunos de uma escola do Rio de Janeiro. Uma coisa descobrimos de cara: ninguém sai daqui indiferente. Eu acho que voltamos completamente diferentes, muito mais maduros, porque a gente tem uma outra percepção do mundo, uma outra percepção da vida. Como sempre nos dizem, a gente reclama demais de várias coisas. Tô com fome, tô com sede, tô com frio. Eu acho que é importante porque a minha geração é praticamente a última que vai ouvir esse relato. E que eu posso passar isso para os meus filhos e para os meus netos. E eles vão estar ouvindo de mim. Eu ouvi uma pessoa, eu vi o que aconteceu. Uma das oportunidades preciosas da Marcha da Vida é conversar com quem, por milagre, sorte, ou mais provavelmente, por muita vontade de viver, escapou do pior. Joe Fellner está aqui para contar ao maior número possível de pessoas as desventuras que teve na guerra. Nasceu na Hungria e, ainda adolescente, passou quase inacreditavelmente por 5 campos de concentração. When I was 14, they came in the morning, 4 o'clock, everybody out, the whole family. So they took us to a ghetto. And from the ghetto, in a few weeks, they took us to Auschwitz. From there, we went to Sachsenhausen, the death march. Marchas da morte eram as transferências de prisioneiros a pé. Caminhadas intermináveis, muitas vezes na neve. Quem não conseguisse ir adiante era fuzilado. E mesmo quem chegasse ao fim não tinha garantias. Poucos tinham ao fim do caminho a vida poupada. So you went to Mauthausen. Mauthausen, we were there for a few weeks, and the last 2 weeks when we were in Mauthausen, they separated the Jews from the Christians. They were bombing us, the Germans. I didn't move. I didn't care already. And 2 weeks later, we were liberated. The Americans came in. Can you see something? I said, only dark. Everything is dark. He said, you see my face? I said, yes, but it's all black. He says, I'm a black person. I never saw a black person before. And now we are here. I came back here quite a few times, but the first time in the March of the Living. But I'm happy that people from Brazil and from all over, they so much interested what happened. Always tough to talk about this. It hurts.
O que era a Europa antes da Segunda Guerra Mundial? O que era a comunidade de milhões de judeus europeus com uma cultura própria, construída ao longo dos séculos desde a Idade Média e aniquilada em poucos anos a partir de 39. Faz parte da Marcha da Vida descobrir. Em Kazimierz, antiga parte judaica de Cracóvia, uma das principais cidades polonesas, ex-capital, temos um pouco a dimensão. O bairro foi uma das locações do filme A Lista de Schindler. A própria fábrica de Schindler fica não longe dali. O empresário Oskar Schindler salvou alguns dos antigos habitantes desse bairro. O que restou daqui respira outros tempos e atrai turistas que vão atrás de raízes, sabores, de sonhos. Quando viviam na área rural, as comunidades judaicas tinham particularidades. Normalmente menos assimilados que os grupos urbanos, se comunicavam numa espécie de alemão arcaico, escrito numa forma semelhante ao hebraico e com influências das línguas locais como polonês e russo. Se havia cristãos na cidadezinha, a Praça do Mercado era o local em que todos se encontravam. E existia o açougueiro, o alfaiate, a casamenteira. Without our traditions, our lives would be as shaky as a fiddler on the roof. O Violinista no Telhado, que virou filme em 71, é uma das melhores produções feitas até hoje para retratar esse universo. O Violinista no Telhado em pessoa participou da marcha esse ano. O ator israelense Haim Topol interpretou no filme o inesquecível Teve. That was nice. Mr. Topol, what does it mean to you to be here today? It means much more than I can tell you in 2 minutes. I worked here. I spent here a lot of time. We did here War and Remembrance, long television series, and I spent here about 2 months working here with my head shaved and wearing those uniforms, I mean the pajamas, and it was winter and it was miserable. And I can't believe that the sun shines upon this place. It shouldn't, because it's a very sad place. Personally, my mother's family was exterminated here. My father's family was murdered in Treblinka. I took my 2 grandchildren to see the places, to understand what happened here. If it's possible to understand what's happened here. Essa cidadezinha no interior da Polônia, quase fronteira com a Ucrânia, se chama Tikotin. Tikotin era um shtetl, que em Yiddish, a língua dos judeus da Europa Oriental antes da guerra, era a aldeia onde a comunidade vivia. Tikotin chegou a ter 2.500 judeus antes da guerra. O centro da vida comunitária era a sinagoga. Ali se aprendiam as tradições, ali se rezava e ali também se fazia o Geschäft, os negócios, como se diz em Yiddish. A sinagoga se transformou num depósito durante a Segunda Guerra Mundial. Depois, bem depois, nos anos 80, foi reformada pelo governo polonês e se transformou no museu. Nosso grupo visita o antigo templo do século XVII e ouve atentas explicações. Turmas de outros países fazem o mesmo. Muitos entram no clima de saudade e poesia.
Chicotim, no começo da guerra, ficou sob domínio da União Soviética por conta da divisão da Polônia imposta pelo Pacto Ribbentrop-Molotov, firmado entre alemães e russos. Mas a amizade entre Hitler e Stalin, como se sabe, desandou rápido. E na ofensiva nazista em direção ao leste, a Operação Barbarossa, os Städtels, inicialmente a salvo, acabaram tendo suas populações dizimadas. Foi o que aconteceu aqui. Os moradores, praticamente todos eles, foram trazidos para essa floresta, Lupuhova, fuzilados, deixados em valas comuns. É difícil imaginar tanta carnificina num lugar tão silencioso, tão plácido. Mais de 1,5 milhão de pessoas no leste europeu perderam a vida dessa forma. Em Lupuhova, 3 túmulos coletivos são reverenciados quando se vem até aqui, em memória daqueles que morreram sem lápide, sem funeral. Enquanto isso, nas cidades, no outono de 1940, começaram a surgir os guetos. De um dia para o outro, milhares de famílias deixaram suas casas confortáveis apenas com algumas roupas, uns poucos móveis, o essencial, para disputar um pedaço de teto e passar a enfrentar o desafio de sobreviver a cada novo dia. Esse é um dos 2 únicos prédios que sobraram originais do gueto de Varsóvia. É tão mal conservado que uma estrutura de ferro foi montada aqui para as paredes não desabarem. À medida que os judeus foram sendo mandados para o campo de extermínio, vieram poloneses pobres para cá. E é assim até hoje. Mora gente nesses apartamentos. Esse edifício era do chamado Pequeno Gueto. Aqui vivia a alta burguesia, os intelectuais, os artistas importantes, como Vladislav Szpilman, que tem a história contada no filme O Pianista. Apenas os que tinham sorte conseguiam trabalho. A maioria tinha pouco ou nenhum dinheiro, pouco ou nenhuma comida. Para contrabandear alimentos, um dos locais usados era esse cemitério, próximo ao gueto de Varsóvia, onde as crianças, pela tubulação de esgoto, vinham à noite, quando a polícia alemã tinha medo de se aproximar daqui. Conhecemos o que sobrou do muro que separava os arianos daqueles que tinham que andar com uma estrela no braço. Muitos morriam de fome, ou doenças, ou fuzilamentos a esmo. E a partir de 1942, começaram as deportações. Hora de deixar o pouco que se tem e, sem entender para onde se vai, carregar uma mala e aguardar na praça o destino chegar. O lugar que foi tão sinistro em outros tempos, hoje é uma lembrança, como aqui em Cracóvia, onde as cadeiras simbolizam talvez a espera, talvez o vazio de quem se foi. Imagina aqui nessa praça, na cidade de Lodz, centenas de pessoas, homens, mulheres, crianças, com muita sede se fosse verão, com muito frio se fosse inverno, esperando horas e horas e horas por aquele trem. O trem é de verdade, os vagões realmente levaram pessoas. Eles são relativamente pequenos, 15 metros quadrados aproximadamente, cada um levava até 400 pessoas, sempre para viagens sem volta. Entrar num vagão como esse é uma experiência forte, para dizer o mínimo. O que você sente de estar aí dentro? É muito difícil, porque aqui dentro estão 91 e já está muito apertado. E agora ela comentando, eram 400 pessoas aqui dentro, mais ou menos. E 400 pessoas muito tristes, com muita fome, com muito frio. Todas esperando praticamente pela morte. O que você sente aqui dentro? Sei, é muito difícil explicar. É muito desumano, é muito... Não tem como colocar em palavras. Não dá pra entender por que e como conseguiram fazer isso. Quanto mais você pensa, menos você consegue entender. Não dá.
Foram os trens que trouxeram, a partir de 42, a maior parte dos 400 mil moradores do gueto de Varsóvia para morrer aqui. Treblinka, um dos campos construídos não para trabalhos forçados e morte ocasional. Um campo feito para acabar com a população que o Reich alemão não queria, na chamada solução final da questão judaica. Foi destruído depois de uma rebelião, em 1943. No período de pouco mais de um ano em que Treblinka funcionou, morreram aqui em câmaras de gás quase 900 mil pessoas. Hoje é um memorial. Pela tradição judaica, colocam-se pequenas pedras sobre os túmulos nos cemitérios. Aqui, essas pedras são grandes, monumentais. Quando o exército soviético avançou pela Polônia, os alemães foram embora o mais rápido que puderam e deixaram esse campo de Majdanek, perto de Lublin, praticamente intacto. Por isso, é o campo de concentração mais inteiro que sobrou do Holocausto. Aqui a gente vê como os prisioneiros trabalhavam, se alimentavam e dormiam. Essas eram as camas que a gente vê, olha só. Os trilhices que a gente viu tantas vezes no cinema, aqui a gente vê de verdade. Em Majdanek, a gente sente como os prisioneiros viveram e como eles morreram também. A morte é aqui, está viva. Marcas azuis na parede. Ácido cianídrico, o principal ingrediente do Zyklon B. Foi para esse fortíssimo veneno, usado para matar insetos e liberado em poucos segundos em contato com o ar, que os arquitetos da solução final apelaram quando acharam que o monóxido de carbono em câmaras de gás não era eficiente o bastante para dar cabo dos prisioneiros. Os que não serviriam para o trabalho, os mais velhos, os doentes, mal chegavam a Majdanek e ficavam por aqui. É muito forte ver todo, sabiendo toda a história. Nada, te imaginas a tu familia o a gente conocida acá y... Eu me senti sufocada, sabe? Eu me senti totalmente sufocada, eu não conseguia respirar, sabe? Só consegue respirar quando você tá fora, é uma coisa muito de outro mundo, não tem como se imaginar que alguém possa fazer isso, não tem. O forno, onde os corpos eram cremados, fica ao lado de um monumento. Depois da guerra, os soldados soviéticos encontraram essas cinzas misturadas à areia. É o local escolhido para fazer mais uma homenagem. Tristeza, simplesmente tristeza, sofrimento e raiva. Com certeza, muita raiva. Nossa peregrinação pela Polônia finalmente chega ao momento mais forte. É Yom HaShoah, o dia de lembrança do Holocausto, e as milhares de pessoas que saíram dos mais diversos países sem cal carregado de história. Auschwitz. You know, Jews were the victims during the World War II, with some others. But I think the most important thing is to Jews and the non-Jews all over the world to show that if you don't understand what is tolerance means, you are going to find yourself in the same situation. We are trying to give the lesson that no Majdanek, no Auschwitz and no Treblinka. Entre os participantes ilustres da marcha desse ano, um militar americano reformado que participou nada menos que da liberação dos campos de concentração. Foram soldados como ele que viram em primeira mão aonde tinha chegado a atrocidade nazista. My group liberated Buchenwald in April of 1945. We were very fortunate to be able to get into Buchenwald, and I spoke to many of the people there. I didn't believe what I saw. The bodies of the people were so thin that it was an unbelievable sight. And from what I have been able to learn, that all of those people, for the most part, became good
living citizens in countries throughout the world, and I've met many of them since, and it's been a pleasure. It made me think very deeply about how cruel people could be and the damage that they have caused to the world. A caminhada é uma espécie de desfile de delegações, uma grande confraternização, uma festa ao longo de aproximadamente 3 quilômetros. E o local do percurso não foi escolhido à toa. Em nenhum outro lugar durante o Holocausto morreu tanta gente quanto no conjunto dos campos de concentração de Auschwitz. Foram 1,5 milhão de pessoas, prisioneiros de guerra soviéticos, cidadãos poloneses, ciganos e, na maioria, judeus. Desses, 90% praticamente perderam a vida aqui, em Auschwitz II, ou Birkenau. Chegar a Birkenau, ao fim da Marcha da Vida, tem um significado especial para grupos como esse. I was in the camp Krakow-Plaszow, where Schindler's List was filmed. I had a beautiful life before the camp. I lived in a family in a small town near Krakow. We were 8, we were 4 brothers, 2 sisters, and my parents. When the war was over, just I and my father survived, just 2 of us. And from then on, when I saw my mother the last time, I promised her that if I survive the war, I will talk about it and I will let people know what they did, and it's exactly what I'm doing. Tengo la impresión que vivíamos en un estado de excepcional. Vivíamos de la noche a la mañana. Queríamos sobrevivir. L'ensemble des chambres à gaz, des fours crématoires, c'est l'endroit où ma mère et plusieurs de mes frères ont rendu leur âme vers le ciel. Mais cette terre, c'est dans cette terre que ça s'est passé. Et pour moi, c'est toujours ça. Je ne reviens pas avec plaisir, mais... Nesses trilhos de trem que foram tão nefastos, os participantes da marcha deixam mensagens de solidariedade e esperança. Never again will we allow the Jewish people or Israel to be maligned, condemned, E uma grande e bela cerimônia reúne a todos. Oh, but the suffering and painful times. Depois, a maioria vai seguir para Israel. E no próximo ano, e no outro, uma nova celebração, uma nova marcha. Novos encontros, novas trocas. Para que a memória não se perca. Para que o que aconteceu não se repita. Com nenhum grupo, em lugar nenhum. Para você o Holocausto aconteceu com os judeus ou aconteceu com toda a humanidade? Com toda a humanidade. Primeiro com eles e depois com todos. Acho que todos têm algo a ver com isso também. Porque não importa se você é judeu, se você é cigano, se você é isso ou aquilo, todos nós somos humanos. O que acontece com um também pode acontecer com qualquer outro.